Ezequiel, capítulo 37, do versículo 12 ao 14, nós lemos assim: Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e subireis, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Nós vamos hoje ver mais uma pérola preciosa no caminho cristão, e ela é muito importante, e ela é muito útil, e a pérola de hoje vai ser esperança no vale. Esperança no vale. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar em vales, ou talvez alguém ouvindo a mensagem hoje está no vale, está passando por uma provação, está no fundo do poço. Deus nunca disse, em momento algum, para ninguém, que não haveria vales ou dificuldades, provações nas nossas vidas. Ele nunca falou isso, e devemos ter muito cuidado para não acreditar em falsas promessas. Existem igrejas que todo o sistema da igreja, teológico da igreja, basicamente é isso: é não sofrer, ser próspero, não ficar doente, tudo vai ser maravilhoso, vai ser um grande piquenique, e não é bem assim. E o motivo que tais igrejas florescem tanto é porque as pessoas estão passando por dificuldades, estão passando no vale, ou estão atoladas no vale, buscando ajuda, buscando saída, buscando solução. Então ela repercute e tem uma ressonância com as pessoas, porque sim, a vida do crente, inclusive de quem não é crente, mas ainda porque eles não têm isso que nós temos. Eles não têm essa pérola preciosa que nós temos, que é esperança no vale. A nação de Israel estava aqui no fundo do poço. A nação de Israel estava no vale. Nabucodonosor havia levado a nação praticamente inteira, tinha deixado algumas pessoas de pouca importância e pouca habilidade e pouca consequência, mas havia levado a nação para o cativeiro. E para todos os efeitos, a nação de Israel havia deixado de existir. Então Deus aparece a Ezequiel e manda ele levar essa mensagem para o povo no cativeiro. Eu quero então analisar o que foi que Deus disse nesses 3 versículos que nós lemos, e à primeira vista parece que ele repete muita coisa. Muitas coisas, são 4 versículos, 3 versículos que nós lemos, 12 ao 14, mas tem muitas expressões, palavras que parecem que estão se repetindo, mas isso tem um propósito. Deus ele faz primeiramente uma promessa ao seu povo. Note que ele usa no versículo 12 e 13 a expressão ó povo meu. Então ele está dizendo, ele está mantendo a sua posse sobre o povo. Ele não abandonou o seu povo, ele não deserdou o seu povo. O povo de Israel, mesmo no cativeiro, e mesmo pelos motivos que o levaram ao cativeiro, eles continuam o povo de Deus. Deus não abriu mão disso. E aí ele fala também no versículo 12, vos trarei a terra de Israel. A promessa que ele faz, e no versículo 14, mesma coisa, vos porei na vossa terra. Então, fazendo aqui a promessa, e depois mais adiante ele reitera a promessa e garante o resultado, fortalecendo o seu compromisso. Ele fala, vos farei subir das vossas sepulturas, e depois ele diz, vos fizer subir das vossas sepulturas. Aí você fala, mas ele está se repetindo? Não, porque se você notar, ele fala, vos farei e vos fizer. Vos farei, ele está fazendo a promessa feita, e quando ele fala, vos fizer subir, é a promessa cumprida. Ele está dizendo, quando vos fizer subir. Então ele está fazendo a promessa e dizendo que ele vai cumprir a promessa, que é exatamente o que ele faz no final do versículo 14, quando ele fala,
e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Então ele falou, não estou só dizendo, vocês vão ver, vocês vão saber que eu estou dizendo e eu vou fazer. Eu disse e eu fiz o que eu estou fazendo. A mesma coisa a gente vê quando ele fala, eu abrirei os vossos sepulcros. E aí parece que está repetindo quando ele fala, e abrir os vossos sepulcros. A diferença é apenas essa, é abrirei e o abrir. O abrirei é a promessa. Está no futuro, abrirei, a promessa. E abrir os vossos sepulcros é ele falando como se já estivesse cumprido, que quando ele cumprisse, eles saberiam. Então, é a promessa feita e a promessa cumprida. Mas tudo isso, com qual propósito? Olha o versículo 14. Bom, olha o 13. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis. Deus está fazendo isso para que o povo dele saiba. Mas o povo já não sabia, pastor? Sabia, mas entenda a situação dele. Eles estão no fundo do poço, eles estão no vale. Eles estão exilados, longe de sua terra, e para a realidade deles, eles iriam voltar mais alguma vez? Deus ainda estava com eles? Se Deus estava com eles, porque eles estavam no vale, porque eles estavam no cativeiro, porque estavam sob Nabucodonosor, porque estavam sob os inimigos. Então Deus está reforçando para que eles saibam que eles ainda são o povo de Deus, que Deus ainda faz as promessas, que Deus ainda cumpre as suas promessas. E no versículo 14 ele fala, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Mais uma vez falando. Então, eu quero hoje ver o que nós podemos aprender sobre o vale e a esperança que nós podemos ter no vale. Abra comigo para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 37. A primeira coisa que eu quero abordar hoje é a esperança no vale do impossível. A esperança que há no vale do impossível. Lucas 1, 37 diz, porque para Deus nada é impossível. Simples verso, mas muito profundo. Para Deus nada é impossível. O contexto desse verso, desse versículo, Lucas 1:37, se trata da gestação de Isabel, prima de Maria, e da própria gestação de Maria. Isabel era estéril. Sabemos que ela era estéril. E Maria, nós sabemos que ela era virgem. Ou seja, está tratando de uma impossibilidade. Como que uma mulher estéril, uma mulher virgem, vão engravidar? Mas Deus anuncia isso para Maria e fala assim, não se preocupe, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Impossível para os homens, mas possível para Deus. Em Lucas 18, 27, temos Jesus respondendo assim, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. São palavras bem parecidas, o sentido é o mesmo de Lucas 1:37, mas aqui é Jesus falando, e tanto aqui em Lucas 18:37, quanto em Marcos 10:27 e Mateus 19:26, diz a mesma coisa, no mesmo contexto. Não vou ler por questão de tempo, mas nesses três casos, Lucas 18:27, Marcos 10:27, Mateus 19:26, quando Jesus falou, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. O contexto ali não era gestação de uma estéril, nem gestação de uma virgem, ali se tratava da salvação de um homem rico. Mas entenda uma coisa, aplica-se ao homem pobre e ao homem que está entre a riqueza e a pobreza, e aplica-se a todo mundo. Ali é quando aquele homem rico foi a Cristo, e Cristo explicou para ele, sabendo o coração dele, sabendo o que estava impedindo ele receber a Cristo. E quando Jesus confrontou aquilo, aquele homem simplesmente disse, então para mim não dá. Era um ídolo, era um empecilho. E Deus falou, desta forma, se você não deixar de confiar em qualquer coisa, nesse caso eram as riquezas, mas qualquer pessoa, para ser salvo, tem que deixar de confiar em riquezas, boas obras, religião, enfim. Mas é impossível. Qual a possibilidade?
de um ser humano se salvar. É um redondo zero. É impossível o homem se salvar. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos estão condenados, todos estão perdidos. E para o homem é impossível ser salvo, porque para ser salvo você tem que ter uma vida 100% pura, isenta de pecado. O que é uma impossibilidade, porque todos nós somos pecadores. Então para o homem é impossível, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus está trazendo esperança no vale da impossibilidade. O mais profundo vale do impossível é a salvação do homem. É muito triste você ler na Bíblia quando Jesus curou um cego certa vez, as pessoas ficaram alegres e glorificavam a Deus e ficaram estáticas. Mas alguns versículos anteriores trouxe salvação a alguém e parece que ninguém dá a mínima bola. Muitas vezes é assim. Nós não valorizamos, nós não enxergamos, nós não entendemos a impossibilidade que precisou ser galgada para o homem ser salvo. Precisou Jesus, precisou Deus sair do céu e vir para a terra. O caminho do Evangelho, no caminho do Evangelho é preciso passar por esse vale da impossibilidade. Como assim, pastor? No caminho da salvação, para você ser salvo, você precisa descer no vale da desesperança, da impossibilidade. Nós precisamos perceber que nós não temos como nos salvar, que nós estamos perdidos, sem esperança, impossibilitados de entrar no céu. Salve pelo Evangelho, que é a esperança. Deus levou então Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Esse era o vale do impossível que Deus levou Ezequiel para ilustrar a mensagem que era para dar para o povo de Israel. Ezequiel 37, a gente leu 12, 13 e 14, vamos para o versículo 1 de Ezequiel 37, onde nós vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Versículo 1, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então aqui, ele foi levado a um vale, esse vale estava, como a Bíblia diz aqui, cheio de ossos, repleto de ossos. Ossos para um lado, ossos para o outro. E o versículo 2, e me fez passar em volta deles. Então, ele fez Ezequiel sair andando lá no meio, passeando no meio deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Qual a importância dos sequíssimos? Sequíssimos quer dizer que eles estavam muito mortos, ou seja, sem esperança. Ali não era alguém que havia, pessoas ou vidas que haviam sido há pouco tempo cefadas, não, estavam sequíssimos, bem muito morto, sem dúvida alguma e sem esperança alguma. Israel então estava no cativeiro, exilada sob o poder dos babilônios, que na época era o mais poderoso império da terra, e, como eu mencionei agora há pouco, para todos os efeitos, acabou, Israel acabou. Israel foi saqueado, o templo foi destruído, os tesouros foram levados, os objetos do templo foram também saqueados e levados. Acabou-se. Israel não existia mais. Não era a primeira vez que os babilônios fizeram isso, acabaram com uma nação e levaram esse cativeiro. Não era a primeira vez que eles haviam acabado com uma nação. Então, para todos os efeitos, o povo, os ouvintes, a quem Ezequiel levou essa mensagem, estavam entendendo perfeitamente o que aquilo simbolizava. Uma falta de esperança, estavam sem recurso, sem saída. E foi nesse vale, no vale do impossível, que Deus vem e fala.
para o povo através do profeta. Olha o versículo 12 do Ezequiel 37, que nós lemos agora há pouco. Então nós vimos aqui a esperança no vale do impossível. Vamos ver agora as palavras. Deus falou a eles. Vejamos as palavras no vale do impossível. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Então veja bem, a imagem aqui é que eles estavam mortos e enterrados, sepultados. Eles sabiam disso, não fisicamente, mas como uma nação. Aí continua: e farei subir das vossas sepulturas, ressuscitar, mortos e enterrados. Eu vou abrir e vou fazer vocês subir, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. No fundo do vale, nas sombras do impossível, Deus diz: eu vou abrir os seus sepulcros, eu vou tirar vocês das vossas sepulturas. São palavras que estavam tratando, abordando o impossível. O impossível. E Deus desfará o impossível, mais uma vez, como Ele já fez, hoje nós sabemos, mas como a virgem e a estéril deram luz, assim como cegos enxergaram, e leprosos foram curados, e multidões foram fartas com alguns poucos pães e peixes, e mortos voltaram da morte aos seus amados. E são as palavras de Deus que operaram tudo isso. Foram as palavras que Deus disse no vale do impossível. As palavras de Deus criaram tudo do nada. Trouxeram luz aonde só havia trevas. As palavras de Deus abrem mares, fecham bocas de leões, apaziguam furor de chamas, enchem as redes de pescadores, tornam água em vinho. Coisas impossíveis. Nas bodas de Canaã, ninguém entendia como é que está servindo o vinho bom depois de servir no final da festa. Era a água que foi transformada em vinho. Pedro, não acreditando, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Jesus falou: jogue as redes. Pedro falou: tá certo. Lançou uma. E essa uma rede se encheu de tanto peixe que quase afundou o barco. São as palavras de Cristo que disse: Pedro, saia e venha, que ele saiu do barco e caminhou sobre as águas. Impossível, impossível. Mas Deus fala no vale do impossível. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma delas, quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Isso vem de João 21, 25, final do capítulo. João falou: ele fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Que coisa? Coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Que se fosse escrever tudo, não havia livros que desse conta. Como é que Deus fez isso? Com suas palavras no vale do impossível. Quando não havia esperança, não sabia o que fazer, olhava de um lado, olhava para o outro. Jesus, temos aqui milhares de pessoas, estão com fome, nós só temos isso. Jesus falou o quê? Distribua. Mas é impossível. Distribua. Deus é o Deus das palavras no vale do impossível. Deus falou para Ezequiel, no versículo 9 de Ezequiel 37. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Que é Deus instruindo Ezequiel a orar, para que o Espírito venha aí, soprasse sobre o quê? Sobre os ossos sequíssimos, sobre aqueles ossos incontáveis que estavam sequíssimos em todo o vale. E é interessante porque isso nos remete a Gênesis 2, versículo 7. E o Senhor formou
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você entenda, Deus quando criou Adão, ele criou Adão do pó da terra, do chão. E quando ele criou Adão do pó da terra, é como se fosse, podemos imaginar, uma coisa muito bem feita, mas é uma coisa sem vida. Não vou dizer uma estátua que não faz justiça, mas era um objeto sem vida, inato. Até que Deus soprou vida. Exatamente o que ia acontecer com esses ossos secos, sequíssimos. Deus mais uma vez iria soprar. Deus pode tomar qualquer situação, por mais improvável, impossível que seja, e Deus pode soprar. Por mais desesperançosa que seja qualquer situação, Deus pode resgatar, salvar, restabelecer e dar vida. No ponto mais baixo da história de Israel, Deus traz esperança. Quando tudo parecia impossível e improvável, quando todos diziam, bom, Israel acabou, Deus traz promessa. E Deus traz esperança. Olha para o versículo 5 de Ezequiel 37, nós vemos o vale, Deus, a esperança no vale do impossível, as palavras no vale do impossível. Vamos ver aqui a volta, o retorno, a volta do vale do impossível. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Como se dá então a volta do vale do impossível? Nem sempre é imediato. Pode ser imediato, como muitas vezes o é, ou pode ser em fases. O cego de Marcos 8 foi em fases. Marcos 8, 24 diz: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Recentemente pregamos sobre isso. Você lembra que Jesus então ele curou um cego, mas não curou muito. Precisou de uma segunda rodada para ele ver claramente. Não foi imediato. Teve duas fases. No entanto, o paralítico de Lucas 5 foi imediato, como tantos outros exemplos. Lucas 5, 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E o que foi que ele fez? Ele levantou, tomou sua cama e foi para casa. Foi imediato, instantâneo. Mas não foi com o cego lá de Marcos 8. E outros exemplos, só trouxe dois para ilustrar. Pode ser imediato? Pode, mas nem sempre o é. Existem outros exemplos. As multidões no monte comeram na mesma hora. Tinha alguns poucos pães de peixe, foi distribuído, todo mundo comeu. Não precisou esperar de segunda fase, coisa nenhuma. Ali e na hora. Os peixes que encheram a rede de Pedro, também foi na mesma hora, foi instantâneo. Lázaro, quando saiu do túmulo, Jesus falou: Lázaro, saia. Lázaro saiu. Dizem que foi até bem bom que ele falou: Lázaro, saia. Se ele tivesse falado saia, ia sair todos os mortos lá de dentro. Mas foi imediato. Mas nem sempre é imediato. Deus aqui em Ezequiel 37 deixa claro que esse retorno, essa volta do vale do impossível do povo que estava no cativeiro, estavam dominados, estavam longe, sem esperança, não seria imediato. Não que não poderia, mas não seria imediato. A gente lê no versículo 6: e porém nervos sobre vós. Note, ele falou para os ossos.
Então nós temos os ossos. Deus falou que vai tirá-los da sepultura. Mas Ele não vai tirar um mando de esqueleto descorporado por aí. Não. Ele falou o seguinte: vocês vão sair. Mas Ele disse aos ossos: porei sobre vós, e porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. Você veja a progressão. Tem o osso, aí vai ter os nervos, aí vai ter a carne, aí vai ter a pele. É um processo, são fases. Nem sempre é assim, mas às vezes é assim. E isso para nos trazer esperança. Entender que nem sempre Deus vai resolver a impossibilidade, o nosso problema, de modo imediato. Às vezes vai demorar um pouco. A terra prometida também seria em fases. A terra prometida não seria ocupada em um dia, uma semana, ou um mês, ou um ano. A terra prometida seria feito aos poucos. E Deus diz o motivo. Ele fala para que você, o povo, as pessoas, que o povo aumente e cresça e possa dominar a terra. Porque se você entrar e possuir toda a terra prometida, vocês não são suficientes para tomar conta. E os animais selvagens vão atacar vocês, e as casas construídas, e os pomares, as fazendas e os campos, vocês não vão dar conta. Então eu vou dar aos poucos, ao passo que vocês crescem. Só dizer uma coisa: até hoje, Israel nunca ocupou toda a terra prometida. Nunca. Nem no auge dos reinados de Davi e Salomão, que foram os dois reinados mais austeros e mais magníficos, não chegou nem perto de tomar posse de toda a terra prometida. Mas a volta do vale do impossível pode demorar, mas é certo, se perseverarmos e esperarmos no Senhor. Então nunca devemos desistir ou perder a esperança, porque para Deus nada é impossível. Mas esperar em Deus não é ficar assim, ó. E aí, Deus, falta muito? Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é esperar dentro da sua vontade, dentro daquilo que Deus te mostrou, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. E esperar. No milênio, Israel terá posse total da terra. Por que isso é de interesse, pastor? Essa promessa aqui que foi feita a Israel em Ezequiel 37, até hoje não foi cumprida. Note, a nação voltou a existir. A nação voltou a desistir. E a nação voltou a existir de novo. Mas em nenhum desses momentos em que a nação foi e voltou, em momento algum a nação tomou posse. Até hoje essa promessa aqui não foi cumprida. Mas ela será. Quando? No milênio. E o milênio começa quando? 7 anos depois do arrebatamento. O arrebatamento pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ninguém sabe. Mas o milênio começa 7 anos depois do arrebatamento. E até lá, Israel não vai possuir toda a sua terra. Não vai. Ainda está aguardando, ainda estão esperando. Deus ainda não terminou com eles. Israel terá o seu ministério restaurado na tribulação. Como assim, pastor? Israel tinha um ministério. O ministério de Israel era para espalhar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Não fizeram isso. Deixaram muito a desejar. E culminou que após a morte de Cristo, Israel, como nação, foi colocado de lado dos planos de Deus. Ainda é o povo de Deus, Deus ainda vai resgatá-lo, Deus ainda vai cumprir as promessas, mas Israel não está mais à frente e ao centro do plano de Deus. Quem está à frente e ao centro do plano de Deus somos nós, são as igrejas locais, são os crentes. Nós estamos à frente e ao centro do plano de Deus.
A função de Israel é para exaltar, espalhar e levar a mensagem de Deus para o mundo. Eles não fizeram isso. Agora essa é a nossa missão. É a nossa missão. E no arrebatamento, a igreja, os crentes serão o quê? Tirados. Arrebatados. Quem agora vai levar o evangelho? Os 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. Não são os testemunhos de Jeová. São 144 homens virgens que irão pelo mundo pregar o evangelho. Mais uma vez, na tribulação, que vai começar quando? Depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, Israel voltará. Nós que estamos centro e frente do plano de Deus, seremos tirados, e Israel voltará à frente e centro do plano de Deus, para levar o evangelho para toda a criatura. Depois de 7 anos, Jesus voltará e iniciará o seu reino milenar. E nesse reino, Israel finalmente terá toda a plenitude da terra prometida a Abraão. Finalmente. Demorou, mas chegou. As promessas de Deus nunca falham. Nunca falham. Por quê? Porque Deus nunca falha. E nós podemos contar com esperança no vale. Este mundo cada vez mais tenebroso será sarado. Quando, pastor? No milênio. O mundo está no processo de apodrecimento. Você não precisa, se você não perceber isso ainda, você está com a cabeça dentro de um buraco. Não está acordando, você não está entendendo. O mundo está no processo sempre mais rápido de apodrecimento. E se você acha que isso é ruim, você não faz ideia do que será quando nós fomos arrebatados. Quando nós fomos arrebatados, o diabo e o anticristo terão curso livre. Aí o mundo vai ver o que é apodrecer. Aí o mundo vai ver o que é injustiça, o que é corrupção, o que é morte, o que é sofrimento, o que é guerra, o que é caos. Pastor, o mundo está um caos, é injustiça, é corrupção. Gente, comparado com o que vai ser depois do arrebatamento, está ótimo. Está ótimo. A tribulação vai começar um tempo que nunca houve no mundo. Quem é salvo não precisa se preocupar, porque nós não estaremos aqui. Vamos estar nas nuvens com o Senhor. Mas o mundo vai passar por um tempo muito difícil. Mas esse mundo será curado. No milênio nós teremos Jesus Cristo reinando fisicamente na terra, sentado no trono em Jerusalém. Ele será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele. Não vai ter Senado, não vai ter Congresso, não vai ter presidente, não vai ter eleição. Jesus Cristo, o Rei do mundo, acabou-se. Não haverá guerra, não haverá doença, não haverá injustiça, não haverá crime, não haverá... Vai ser literalmente um paraíso na terra. O mundo será curado. Fisicamente será curado. Temos de poluição, destruição, vai ser curado. O mundo vai ser sarado. Mas ainda não foi. Mas também o vale, a esperança no vale para nível pessoal, para a salvação, para a nossa situação, na provação. Qualquer um desses vales, Deus traz esperança. Esperança no vale. E Deus já provou sua promessa inúmeras vezes. Mais recentemente e mais pertinente a mensagem. No dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel, que havia sido destruída, extinguida, morreu, faliu, enterrou, ressurgiu. Agora, assim, historicamente não faz muito tempo. 14 de maio de 48, 1948.
não só ressurgiu, mas no mesmo dia, praticamente, as nações ao redor, nações maiores e mais poderosas, atacaram de forma covarde e cruel a pequena nação recém-restabelecida. Sabe quem ganhou? Israel está aí até hoje. A intenção era destruir Israel no dia da sua fundação. Esse era o plano. E até hoje. Note que essas confusões de Hamas e Hezbollah, e vem para cá e vai para lá, eles não querem integração, cooperação, coexistência, não. O canto deles eles querem a Palestina, entre aspas, que já é uma longa história, do Eufrates ao Mediterrâneo. Peraí, o que existe entre o Eufrates e o Mediterrâneo? Israel. Eles não querem coexistir. Eles querem destruir, eles sempre quiseram. Desde 1948, as nações árabes ao redor de Israel querem uma coisa: a destruição e a morte de todos os israelenses. E hoje Israel é uma potência militar, comercial, industrial, tecnológica, em todos os sentidos. Mas em 1948, mas de alguma forma, por milagres, Israel venceu. E houveram outros ataques aí, uma questão de história, mas é só você estudar a história. Houveram outros ataques, e Israel sempre saiu vitoriosa, mesmo estando na inferioridade. Porque Deus traz esperança no vale. 1948, Israel, uma nação pequena, não muito poderosa, estava sendo atacada. Fundo do poço, vai ser o nosso fim, nós não vamos sobreviver. Um dia da nossa independência. Até hoje estão lá. Por quê? Porque existe esperança no vale. E nós, como crentes, precisamos entender que há esperança no vale. E quando nós encaramos um vale, uma dificuldade, uma provação, uma situação que a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, não vê solução, nós temos que olhar para cima. De onde vem o nosso socorro? Esperança no vale.